Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite, final de boa tarde, início de boa noite, né? Estamos aí no nosso quarto episódio da série O Evangelho na Obra de André Luiz. Hoje nós estudaremos a obra Missionários da Luz. Nós vamos ver mais um trecho do Evangelho associado à obra de André Luiz. Nós vamos estudar o capítulo 17 do livro Missionários da Luz, que se chama Doutrinação. Hoje eu queria fazer um adendo, uma observação, antes da gente começar. Aliás, acho que eu vou fazer duas observações antes da gente começar. A primeira diz respeito ao estudo em si. Às vezes acontece na obra do André Luiz não fazer uma citação ou uma menção literal, né, direta de algum versículo ou de alguma passagem bíblica. Mas ela faz uma alusão subliminar. Aquela passagem específica, aquele versículo específico, ele está ali nas entrelinhas daquilo que o André Luiz escreveu. E eu quis aproveitar o livro Missionários da Luz, que não faz nenhuma menção direta a nenhum trecho da Bíblia. Nós poderíamos pulá-lo, por exemplo, mas eu não quis. Para demonstrar que, às vezes, uma circunstância, uma situação, uma passagem da obra de André Luiz pode nos remeter a uma passagem bíblica sem necessariamente citá-la diretamente. E não se trata de nenhuma forçação de barra, né? Porque vocês vão ver pelo texto de hoje que fica subentendido, mas não numa camada muito profunda de entendimento. É alguma coisa subentendida, mas que salta aos olhos, né? De quem, é claro, conhece o mínimo de texto bíblico. Quem não conhece nada do texto bíblico vai passar batido, vai passar direto achando que ali não houve nenhuma referência bíblica. Agora, quem conhece o texto bíblico, quem gosta de estudar a Bíblia, né, que tem uma intimidade maior, quando chegar naquele trechinho, fala, opa, tá falando aqui do Evangelho de Mateus, tá falando aqui da parábola do bom samaritano, tá falando aqui do Evangelho de João. Entenderam? Hoje é um desses casos. E esse trecho do André Luiz é um trecho, uma passagem do livro Missionários da Luz, no capítulo 17, que nos projeta para o estudo de um dos momentos mais épicos, né, se eu posso usar esse termo, de uns momentos mais gloriosos do livro Atos dos Apóstolos. Então, hoje nós estudaremos Missionários da Luz, numa dobradinha com o livro Atos dos Apóstolos. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, e isso me ocorreu essa semana, gravando o estudo do Evangelho de Mateus, o miudinho, com a turma aqui de Uberaba. Eu fico muito feliz com os acessos e as visualizações, né? Não por mim, não porque me interesse de forma pessoal, íntima, ser visto por muita gente, mas porque são pessoas que estão ligadas, conectadas com a obra do André Luiz. Mas me ocorreu o seguinte, será que as 2.000 pessoas, as 3.000 pessoas, né? Primeiro estudo, já as 4.000 pessoas que assistiram o episódio, né, da série que nós estamos tendo agora na Rede Amiga Espírita, será que todas já leram André Luiz? Segunda pergunta, será que daquelas que já leram, será que estão voltando no livro, voltando na obra, folheando, lendo o trecho que nós estudamos aqui, relendo o capítulo que nós indicamos? Por quê? É muito importante que a gente transforme, né, essa série numa espécie de sala de aula, de estudo, né? Nós estamos num período de muitas lives, né, de muitos vídeos, um período de muita produção audiovisual em torno da literatura espírita. Só que essa produção audiovisual não pode substituir o livro. Não pode substituir em momento nenhum a obra, né? Vocês não podem, de repente, conhecer a obra do André Luiz através dos meus olhos ou através daquilo que eu comento, né? Sei que muitos, a maioria, leu a obra do André Luiz, mas eu
tenho medo que de repente alguém esteja se aventurando na série, esteja se interessando pela série, esteja gostando da série, mas sem conhecer a obra do André Luiz. Isso impede que alguém acompanhe a série, que assimile alguma coisa? Claro que não. Óbvio que não. Aliás, eu tenho um esforço didático-pedagógico aqui de tentar fazê-la o mais compreensível possível para quem leu André Luiz ou para quem não leu André Luiz. Agora, o proveito, o aproveitamento desse vídeo de 1 hora, isso sim está absolutamente subordinado a ter lido ou não a obra de André Luiz, né? Uma pessoa que já leu André Luiz, às vezes que já leu mais de uma vez, que já estuda André Luiz, que quando pega o livro de André Luiz é sublinhando frase, anotando no canto da página, ou então fazendo anotação externa, é lógico que essa pessoa vai assimilar a obra, vai assimilar o vídeo com muito mais proveito, né? Com muito mais eficiência. Tá certo? Mas vamos lá? Bom, hoje então nós vamos começar estudando Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudar 4 versículos de Atos dos Apóstolos. Lembrando, para quem não sabe, ou para quem já se esqueceu, que Atos dos Apóstolos é a autoria de Lucas, do evangelista Lucas, né? Lucas, ele se encontra com Paulo numa prisão em Cesareia Marítima, antes de depois Paulo seguir para sua última viagem, né, que é a viagem para Roma, né, que não é uma viagem apostólica, é uma viagem já como prisioneiro. E aí, na conversa com Lucas, na prisão em Cesareia Marítima, né, ele pede a Lucas que continuasse o trabalho que ele tinha de organização de um evangelho. E aí ele entrega os pergaminhos com as anotações, as entrevistas todas que ele já tinha, e Lucas dá acabamento, né? O núcleo desse evangelho é de Paulo, mas o fechamento dele é de Lucas. É o evangelho de Lucas. Acontece que Lucas vira para Paulo e fala o seguinte: eu tenho sua permissão, eu tenho sua autorização para escrever alguma coisa também sobre você, sobre a sua carreira apostólica, sobre esses 30 anos de trabalho junto ao cristianismo? Aí Paulo fala para ele: olha, se você for falar alguma coisa sobre mim, pode falar, mas não fala só das glórias, não, fala das quedas também. Fala dos 30 anos de carreira apostólica, mas também fala do que eu fiz em Jerusalém, da perseguição a Estevão, da perseguição na Casa do Caminho. E fala também deles, dos 12 apóstolos. Fala principalmente dos 11 que conseguiram dar prosseguimento à tarefa de Jesus após a crucificação, daqueles primeiros dias temerosos após a crucificação. E aí Lucas compõe esse livro, e o nome desse livro é Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudar hoje 4 desses versículos que estão no capítulo 2. Né? Então, Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. E dizem o seguinte: ao se completar o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente, surgiu um som do céu, semelhante ao que traz a ventania violenta, e encheu toda a casa, onde estavam sentados. E se tornaram visíveis línguas de fogo, que se distribuíam para eles, e sobre cada um deles sentou uma delas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia declarar. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que essa passagem, na maioria das traduções, ela aparece, a perícopa com o título Pentecostes. O que é o Pentecostes, né? No tempo de Jesus, no século I, na Palestina, existiam 3 festas principais. Eram festas de peregrinação, inclusive. Porque durante essas festividades religiosas, a maioria dos judeus se deslocavam, pelo menos uma vez na vida, eles faziam essa jornada, né? Até Jerusalém, para celebrar essas festas junto ao templo de Jerusalém. Porque a sinagoga não é templo.
ela é um centro comunitário, uma casa de oração, de estudo, mas templo para o judeu na Palestina Antiga, aliás, para o judeu em geral, até os dias de hoje, só existe um, que é o Templo de Jerusalém. A primeira dessas grandes festas era a Pêssar, né, ou a Páscoa, que é aquela festividade que celebrava a libertação do Egito, né? Ela é aquela festividade que fazia menção àquela manifestação terrível que aconteceu no Egito, né? Em que uma enfermidade acometeu os varões, né? Os filhos, homens mais velhos de cada uma das famílias egípcias, né? E o povo hebreu, em função disso, o faraó deu uma liberdade provisória, que foi aquela brecha que o povo hebreu precisava, sob a liderança de Moisés, para conseguir fugir do Egito, né? Então a Pêssar celebra, né? Pêssar quer dizer passagem, né? Porque o anjo da morte passava direto pelas casas dos hebreus, né? E não parava na família hebraica, seguia para a casa adiante, né? Então ela significa, na verdade, um processo de libertação. A Pêssar significa isso, né? Daí o versículo famoso de Êxodo, né, que Deus diz: eu sou o vosso Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra da perdição, do cativeiro do Egito, né? E aí a festa seguinte é a festa de Shavuot, né? Essa festa, ela acontece 7 semanas após a Páscoa, né? 50 dias mais ou menos após a Páscoa, e nela se celebra, vou falar rapidinho porque nós vamos nos deter nela daqui a pouco, né? Celebra a entrega da Torá aos homens, né? Quando Moisés, no cume, no topo do Monte Sinai, recebe as mitzvahs, né? Os mandamentos de Deus. E a terceira festa é a festa das tendas, né? Ela faz referência ao período que o povo de Israel permaneceu no deserto do Sinai em busca da terra prometida, né? Aí a festa de Sukkot. Na tradição católica cristã, se faz referência ao Pentecostes, né? Porque na Septuaginta, que é a Bíblia do Velho Testamento, o Velho Testamento em grego, né? A tradução para o grego usa-se essa palavra, Pentecostes, né? Mas, na verdade, o nome hebraico da festa é Shavuot, né? Os católicos celebram Pentecostes, né? Mas ela é uma festa de origem hebraica. E aqui, nesse versículo em Atos, está fazendo referência à festa de Shavuot, né? O episódio que nós estamos lendo hoje, nesses 4 versículos, os apóstolos estavam reunidos, né, num tabernáculo, né, numa casa, já alguns dias após a crucificação de Jesus. Para ser mais exato, 50 dias, 7 semanas após a crucificação de Jesus, porque Jesus foi crucificado durante a Páscoa. E aí, nessa sétima semana, né, isso é sabático, né, um Shabat também, né, um 7, né, é a Shavua. Então, na 7ª semana após a Páscoa, ocorre um processo de iluminação. Um processo muito especial de iluminação por parte dos apóstolos, né? E aí a tradição cristã passa a celebrar com uma significação análoga o Pentecostes. Por que eu estou dizendo que é uma celebração análoga? Bom, Shavuot, né, Shavuot vem de Shavua, né? São 7, né? No plural, a 7ª semana, daí vem o nome Shavuot, uma referência ao 7, é o número 7. Shavuot celebra aquele momento em que Deus entrega para Moisés a Torá, né? Ou o núcleo do que seria a Torá, né? O fundamento da Torá, que são as tábuas com os 10 mandamentos. Na festa de Shavuot, a celebração dos hebreus e posteriormente dos judeus descendentes, né, em família,
para comemorar esse momento tão especial para a humanidade, que é a entrega dos 10 mandamentos, é celebrado com muita simbologia. E uma delas, que eu acho mais significativa, e vai ajudar vocês a entenderem o sentido disso tudo, é que eles celebram Shavuot comendo alimentos derivados de leite, laticínios, né? Então, vários tipos de queijo, queijos de manjares, de pudins, né? Coalhada. Então, são vários alimentos, todos eles produzidos com leite. Por quê? O hebreu, ele entende que a Torá é entregue para o homem com a mesma importância que tem o leite que a mãe entrega para o filho. Então, aquele alimento fundamental, aquele primeiro alimento que o homem recebeu, aquele alimento básico, né, é o leite que se entrega ao filho. Nós nos nutrimos daquele ensinamento fundamental, de alicerce na espiritualidade profunda da humanidade, como a criança que se alimenta no seio materno, no peito da mãe, se nutre de tal maneira que ela se sente, a partir de então, vigorosa, saudável, forte, para ela, por conta própria, a longo prazo, médio e longo prazo, procurar ela o próprio alimento. Mas um primeiro momento, não, esse tem que ser entregue, tem que ser revelado, né? Como a mãe entrega o leite, que é um alimento pronto, né? Uma mistura de nutrientes, um misto, um mix de nutrientes que ela entrega prontinho e na boca dele, né? Então, os ensinamentos do Monte Sinai, eles são esse alimento fundamental para o início da nossa caminhada em termos de espiritualidade. Né? A gente se nutre dele, e se não fosse essa nutrição, se não fosse essa alimentação fundamental, essencial, né, substancial, nós não teríamos forças espirituais para avançar e conquistar tudo que já conquistamos até hoje. É por isso que se celebra Shavuot, Pentecostes, com esse nutriente. Né? Então é o símbolo da iluminação do homem. Quando o homem recebe aquilo que é revelado, aquilo que é trazido por graça. E graça, no sentido teológico, é aquele bem que vem de Deus, aquele benefício que vem de Deus, não porque merecemos, mas porque necessitamos. Nós não recebemos a Torá porque merecíamos, mas porque necessitávamos dela, né? Interessante é que depois que Moisés recebe, e passam-se alguns bons anos, né? Ele vai encontrar o povo de Israel, aguardando o retorno dele, mas cultuando um bezerro de ouro, né, rompido com aquela fidelidade que ele tinha pedido para o povo de Israel. Ele tinha pedido para o povo hebreu, aliás, né, no princípio hebreu. Ele tinha pedido, olha, foi Deus que vos libertou do Egito, então guardem fidelidade a Deus. Não fareis nenhuma outra estátua, nenhum culto diferente, né? E aí eles passam a cultuar, né? Um bezerro de ouro, as mulheres tiram seus brincos, suas pulseiras, seus colares de ouro, tudo é derretido, fundido e esculpido, né? Modelado, aliás, na forma de um bezerro que eles passam a cultuar. E aí Moisés quebra as tábuas numa demonstração de contrariedade, né? De frustração com essa invigilância do povo. Bom, eu fiz questão de contar, inclusive, essa parte posterior, né? Porque tem a ver com o que nós vamos estudar hoje. O que vai acontecer? No momento do Pentecostes, os apóstolos recebem essa iluminação do alto, essa revelação do alto, né? Eles despertam, passam a ter os poderes do Espírito, porque mereceram, como Moisés. Porque me fizeram por merecer. Agora, a família espiritual cristã que vai receber das mãos dos apóstolos iluminados essas mesmas bênçãos, que as bênçãos do cristianismo
primevo, do cristianismo primitivo, não necessariamente vai fazer por merecê-la. O apostolado do Cristo, o colégio apostólico do Cristo, quando sai em peregrinação, vai encontrar muitos, né, da família cristã cultuando bezerros de ouro. E isso acontece até hoje, né? Corações com grande poder medianímico, né? Verdadeiros sacerdotes intercessores da espiritualidade superior com o plano físico, como Chico Xavier, como Eurípides Barçanufo, eles recebem isso no cume do Sinai, né? É o seu Pentecostes, é o seu Shavuot, né? Eles recebem esse nutriente, esse leite divino, e depois vão partilhar isso com a humanidade, mas nem sempre encontram esses sedentos de espiritualidade fiéis e merecedores, né? Acabam recebendo também espiritualidade, porque, como eu disse, graça é uma coisa que se recebe porque precisa, não porque merece. Só que a maioria desses corações invigilantes, ao receber o benefício, ao receber esse leite divino, vai contaminá-lo com suas imperfeições, né? E vai acabar perdendo o benefício. Tem uma lição no livro Jesus no Lar, muito interessante, né? Em que Elizabeth, se não me falha a memória, né? Pergunta para Jesus, né, sobre essa questão da pureza, e o Cristo fala, olha, quando você vai recolher o leite de uma cabra, qual a primeira coisa que você faz? E ela diz, olha, mestre, a primeira coisa que eu faço é limpar o interior do vaso, é limpar o interior do cântaro. Aí ele fala, por quê? E ela diz, porque se o vaso internamente estiver impuro, não importa o quão branco e puro seja o leite, ao entrar em contato com o interior do vaso, ele vai se contaminar e vai deixar de ser útil, vai deixar de ser nutriente, ele não vai poder ser repassado. Ou se for repassado, vai adoecer quem dele beber, né? Assim é a revelação do alto, assim as luzes do alto, chegando num coração contaminado, infiel, um coração que desonrou os compromissos assumidos, né? Ele vai receber, vai ter aquele conteúdo contaminado por seus caprichos, por suas más tendências, por suas inclinações infelizes, e aí, ou ele vai se abster do compromisso de repassar esse conteúdo para outros sedentos, ou, ao fazê-lo, ele vai estar adoecendo outros, né? Ele vai estar contaminando outros com essas impurezas. Tá certo? Só para a gente entender o sentido de Pentecostes, né? Segunda coisa que eu queria destacar nesses versículos é quando diz que essas luzes, né, encheram toda a casa, né? E a casa, que é na tradição do entendimento do evangelho, aqui em Minas, pelo menos, né? Aprendemos isso com o senhor Honório Abreu. Casa é sempre uma metáfora muito significativa quando você vai se referir ao mundo mental, à estrutura mental de cada um de nós, né? Isso a gente encontra no próprio livro No Mundo Maior, que a gente vai estudar, né, nas próximas semanas. Então, casa é símbolo de mente. Quando diz que a casa se encheu dessa luz, né, desse benefício do alto, então está dizendo que a mente se inundou, né, foi preenchida, foi recheada com esse conteúdo sublime, né? E em seguida menciona que haviam línguas de fogo. E aqui eu quero chamar bastante atenção para isso. Primeiro, essa referência à língua, né? Porque é um instrumento poderoso nas mãos daquele que vai dividir com seus irmãos de humanidade o leite da luz espiritual, né? Dos ensinamentos que vêm do alto. Ele usa a oralidade, usa a palavra, né? Os apóstolos usaram o dom da palavra, do falar, né? Para levar luminosidade, né? Toda a tradição do Velho Testamento foi, antes de ser escrita, falada. No Novo Testamento, idem, né? Tudo foi falado antes. Mas são línguas de fogo, né? Porque o fogo tem essa função dúbia, essa ambiguidade, tal qual a língua. O fogo, ele pode ser construtivo no sentido em que ele
é aquilo que vai aquecer o alimento, que vai purificar o solo, purificar um instrumento. O fogo, ele pode aquecer do frio, ele é esse elemento salva-vidas, né? O fogo. Mas ele também pode destruir, ele também pode devastar, ele pode também aniquilar. O fogo queima, o fogo arde, e o fogo fere, o fogo mata. A língua é assim. A língua, ela pode ser construtiva, a língua pode ser edificante, ela pode elevar, mas a língua também pode adoecer, a língua pode seduzir, num sentido negativo, ela pode conduzir alguém para o abismo, né? Então, as línguas de fogo, né, do ambiente apostólico, ali, eram as línguas da iluminação, eram as vozes do céu falando com os apóstolos, para que em seguida os apóstolos falassem com a humanidade, né? E aí vem essa coisa linda de dizer que eles, cheios do Espírito, né, ou seja, em conexão com o alto, falavam em outras línguas. E aqui na passagem são línguas humanas, né? Referências a nacionalidades, a culturas, a civilizações, né? Os apóstolos começam a falar em fenício, começam a falar em egípcio, em assírio, em latim, em grego, mas aqui há um significado mais profundo. Porque aquele que recebe no Monte Sinai da própria intimidade as luzes do céu, a iluminação, os insights, os entendimentos de ordem superior, depois, para repassar, tem que saber falar também várias línguas. Quais línguas? Tem que saber falar com o analfabeto e tem que saber falar com o doutor. Tem que saber falar com o rico, tem que saber falar com o pobre. Tem que saber falar com o saudável e tem que saber falar com o doente. Com o ateu e com o religioso, com o espírita e com o católico, com o homem e com a mulher, com a criança e com o velho. Tem que saber falar várias línguas. É necessário que a palavra ela se adeque às necessidades, às demandas, aos anseios dos corações que delas são sedentos, né? E os apóstolos adquiriram esse dom, né? Paulo, por exemplo, falava com o povo no interior da Ásia Menor, em Listra, por exemplo, né? Mas falou também com Nero, na capital do Império Romano. Ele falou com as mulheres, mas também falou com os varões. Ele falou com os prisioneiros, né, em Filipo, mas também falou com homens livres em Antioquia, na igreja de Antioquia. Então, Paulo falou em várias línguas, né? Normalmente, existem aqueles corações que, detendo esse conteúdo de espiritualidade, porque o contaminaram com o orgulho e com a vaidade, vão priorizar uma língua ou outra em conformidade com os seus interesses de ordem inferior, com seus caprichos, com intenções ocultas, né? Então, existem aqueles, por exemplo, que vão se condicionar só falar com pessoas cultas. Outros vão só falar com pessoas ricas, com pessoas com bem material, com posição social mais destacada, né? Movidos por intenções infelizes, né? De prestígio, de posse material. E existem aqueles que vão falar só com pessoas de baixa renda, de pouca cultura no mundo, de pouca escolaridade, também movidos com intenções infelizes, né? Querendo tirar proveito da miséria alheia. Como existem pessoas que vão falar com as pessoas de posição social superior, né? Com que tem mais dinheiro, mais conforto na vida, bem intencionadas, com o intuito de ajudar. E existem aqueles também que vão falar com pessoas da periferia, das grandes cidades, com baixa renda, com baixa cultura escolar, também com boa intenção, né? Com propósitos nobres. Então, isso vai variar ao infinito, né? Como é que se identifica? Isso vai da intuição, do coração de cada um. Porque o mais importante não é você identificar quem fala com você, é identificar como você fala com os outros.
O mais importante não é identificar se aquele orador, se aquele palestrante, se aquele escritor, se aquele médium fala da parte de Deus ou não. O mais importante é você olhar para dentro de si e refletir. Eu, quando abro a boca para falar de Jesus, eu falo movido por intenções infelizes ou eu falo movido por sentimentos nobres? Isso é o mais importante. Bom, a gente fecha aqui essa primeira parte do estudo, né? Falando do versículo, e agora nós vamos, então, para a obra de André Luiz, no capítulo 17, que é intitulado Doutrinação. Então, doutrinação é ensinar doutrina. Ensinar é transmitir conteúdo, conhecimento. Isso é muito importante. É de uma importância enorme. Porque o conteúdo, né, a cultura religiosa, a cultura espiritual, no caso específico da doutrina espírita, a cultura espírita que Kardec conseguiu forjar como base em toda a obra kardeciana, não vou nem falar só a obra básica, né, mas também nas revistas espíritas, é um arcabouço, né, de conhecimentos de ordem espiritual, um tesouro de espiritualidade infinito, né? Depois vem, como obra subsidiária, a psicografia de Chico Xavier, que é um tesouro, né? Uma coisa extraordinária, uma coisa preciosa, né? Quando a gente está transmitindo o conteúdo desse patrimônio espiritual, quando a gente está esclarecendo, ensinando em torno desse conteúdo, a gente está doutrinando, né? Isso você faz sendo encarnado em relação aos outros encarnados, isso você faz sendo um desencarnado em relação aos demais desencarnados, e isso você faz sendo um desencarnado em relação ao encarnado, ou um encarnado em relação a um desencarnado. O caso que trata esse capítulo 17 do Missionários da Luz é uma situação de doutrinação de desencarnados em relação a outros desencarnados, ou a um outro desencarnado, mas usando como mediação os encarnados. Nós estamos falando das reuniões mediúnicas, né, que ficaram conhecidas popularmente como desobsessão. O senhor Arnaldo Rocha, aqui em Minas, ele não gostava de usar o termo desobsessão, muito embora o próprio André Luiz tenha usado o termo como título de um livro, né? Mas ele apreciava mais usar o termo enfermagem espiritual. São aquelas reuniões, né, restritas, normalmente restritas, né, não são abertas ao público, que as casas espíritas promovem, utilizando médios de sustentação vibratória, médios de comunicação psicofônica, e companheiros com conhecimento e segurança doutrinária para dialogar fraternalmente com os desencarnados em condição de necessidade, sob a inspiração e a influência dos benfeitores da vida maior. Isso seria a reunião que é descrita no capítulo 17. O mentor Alexandre, o benfeitor Alexandre e o André Luiz estavam participando da assessoria, do suporte dado a uma dessas reuniões, organizando uma delas, quando uma companheira se aproximou do Alexandre, o André Luiz foi acompanhando, né, esse encontro dos dois, e essa companheira se queixa para o Alexandre, falando para o benfeitor Alexandre, dizendo: olha, o meu filho, o Marinho, acho que ele vai precisar novamente do concurso de vocês, da assistência de vocês nesse trabalho de doutrinação. Aí o Alexandre pergunta: o que está acontecendo? Não, é porque o Marinho, ele está chegando agora num momento de cansaço pessoal, né? E ele cansou de ser quem ele tem sido. E ele se cansou de fazer o que tem feito. Eu acho que ele está no momento ideal para despertar. E eu estou na luta com esse filho meu há muito tempo, né? E agora vocês devem estar agora curiosos para saber, né, o pessoal que não leu Missionários da Luz, o que é o caso do Marinho, né? O Marinho, ele era um desencarnado infeliz, muito sofredor, que havia dedicado todo o seu tempo na vida espiritual
ao assédio nocivo, ao assédio patológico, enfermiço, sobre os encarnados e sobre outros desencarnados. Ele era uma entidade muito sofrida, mas com propósitos infelizes, né? Que trabalhava ainda no campo da maldade humana, para causar prejuízo a outros encarnados, a outros desencarnados. Mas ele estava num momento em que ele estava cansado de ser assim. Ele estava cansado de trabalhar pelo mal e para causar sofrimento e infelicidade às outras pessoas. Ele queria deixar de fazer isso. A mãe dele, que era uma outra desencarnada, mas uma condição luminosa, né? Vivia num patamar vibratório muito superior ao do filho, ela então percebe essa disposição íntima do Marinho e procura o Alexandre e fala: será que você pode pegar o Alexandre, levar para essa reunião mediúnica, para ele conversar com os amigos encarnados e de repente esse diálogo fraterno conseguir fazer com que ele abandone essa vida de equívoco de uma vez por todas? O Alexandre fala: não, nós vamos proceder assim sim. Pode deixar conosco, né? O Marinho, ele já era rescindente, ele já tinha sido conduzido a essas reuniões algumas vezes, mas sempre muito duro, né? Resistindo do mal. Mas agora, ao que parecia, ele iria, então, estar mais aberto a esse trabalho orientativo. É quando, então, o André Luiz questiona o Alexandre sobre do que se trata. O que colocou o Marinho nessa situação? Quais foram os erros que ele cometeu quando encarnado, né? Quais foram os equívocos que ele realizou ainda em vida física que resultaram nessa condição espiritual tão lastimosa, né? Tão infeliz, tão sofrida, né? E tão equivocada, né? Tão nociva aos outros semelhantes. E aí, o Alexandre conta para o André Luiz que o Marinho havia sido, quando encarnado, sabe o quê? Padre. Ele havia sido um religioso. Bom, eu já vi muitos comentários, muitas palestras, já acompanhei muitos grupos de estudo que estudavam o livro nosso, o livro Missionários da Luz. E olha, eu acho que em pelo menos 80% dessas situações, o grupo ou o palestrante espírita dedicou todo o seu tempo de comentário a falar mal dos católicos, a falar mal dos sacerdotes, a julgar a conduta da tradição católica. E não entenderam a referência. A referência é alguém que foi padre, mas que poderia ter sido um pai de santo, líder de um terreiro de candomblé, poderia ter sido um monge budista, líder de um templo budista, poderia ter sido um rabino judaico, poderia ter sido, né, um líder de comunidade islâmica, poderia ter sido um pastor da igreja protestante. O que está em pauta hoje é o líder de comunidade religiosa. Aquele que, em meio a uma comunidade religiosa, desponta numa posição de liderança, se apresenta como paradigma, como referência para os demais. E que consegue, muitas vezes, essa posição de destaque ensinando doutrina, transmitindo conhecimento religioso. É isso que o Marinho representava. Agora, ele não representava aquele líder religioso que se manteve fiel nos seus propósitos, né? Que se manteve íntegro, puro nas suas intenções, junto ao trabalho de doutrinação, né? E no caso específico do evangelho, de evangelização, porque aí esse cidadão que se mantém fiel ao Cristo e a Deus, nosso Pai, ele ensina com o que fala e ensina com o que vive.
então iniciar a evangelização, que é um processo muito mais completo que a própria doutrinação. Não é o caso do Marinho. O Marinho representa aqueles que muitas vezes conseguem manter essa posição de liderança, conseguem ser admirados e seguidos, né, por muitos companheiros da família religiosa a que ele pertence, mas a espiritualidade conhece as intenções, a espiritualidade conhece os equívocos, a infelicidade por detrás daquele verniz, né? Ele representa o religioso que deixou o seu interior, muito embora o vaso externamente pareça limpo, mas o interior está contaminado por ideias, sentimentos, impulsos infelizes, malsãos. E aí, porque o interior está contaminado, a própria doutrina que ele conhece, quando sai, quando flui, quando se exterioriza, se exterioriza contaminada. E as pessoas assimilam aquele conteúdo achando que ele é bom, porque a aparência do vaso é pura, é limpa, e se intoxicam com aquele conteúdo. E caem numa situação de fascínio espiritual. São espiritualmente seduzidos por aquele companheiro. O Marinho representa isso. Às vezes ele vai passar uma existência inteira nessa posição de destaque, sem um arranhão à sua imagem. Mas a morte é como se fosse um virar do avesso o vaso. Virar do avesso o recipiente. Na morte, no desencarne, aquela contaminação, aquela impureza interior se exterioriza, porque não tem mais o corpo, não tem mais as convenções sociais. Aí ele é ele mesmo com as suas mazelas. E o Alexandre vai explicar o seguinte para o André Luiz, isso aqui é muito importante. O Alexandre vai dizer assim para o André Luiz: ao desencarnar, eles vão assumir duas posições. Ou vão se arrepender da maneira como viveram sua religiosidade, os prejuízos que causaram com essa espiritualidade contaminada, e aí vão ser amparados e encaminhados para uma nova experiência, para tentarem novamente, ou vão permanecer no mundo espiritual na condição de juízes, entendendo que se Deus me mantém aqui numa região de sofrimento, mesmo eu sendo tão iluminado, é porque ele quer que eu fique aqui na região de sofrimento, punindo, castigando quem erra. Muitos desencarnam e ficam nessa posição, né? Então nós vamos agora para o conteúdo do diálogo do Alexandre com o André Luiz. E o Alexandre começa dizendo assim: os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Não adianta, não há comparação. Quem erra por ignorar espiritualidade, por não ter base de espiritualidade, erra um tantinho assim. Vai ser responsabilizado um tantinho assim. A consciência não vai sofrer tanto porque desconhecia. A própria consciência se encaminha de mobilizar um impulso um impulso atenuante, né? Olha, eu errei, mas eu errei sem saber. Agora, quando você erra, cai, sucumbe e causa prejuízo aos outros, que é a parte mais séria, ciente do que era certo fazer, isso implica num tormento consciencial indescritível. E o Alexandre começa dizendo isso, né? E aí ele avança dizendo assim: estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso de consciência. Então, Alexandre está dizendo que existem normalmente, não é regra, mas é quase que geral, dois caminhos de queda. O sujeito vai levar um trupicão, vai descer rolando ladeira abaixo. Ou aquele do apreço excessivo,
do gosto excessivo pelo conforto, comer bem, vestir bem, morar bem, viajar bem. Isso fascina, isso entorpece a consciência, isso anestesia os sentidos da alma. E o sujeito acha que está tudo bem, mas ele não consegue mais trabalhar por Jesus, espalhar a boa nova, compartilhar com o semelhante o leite recebido no Sinai, se não for em condições comodatícias, de conforto, de bem-estar. Ele tem que ter um bom hotel, ele tem que ter um bom restaurante, ele tem que ter um ar-condicionado, ele tem que ter uma boa cadeira para sentar, ele tem que ter um bom microfone, um bom áudio, um bom vídeo. E só visita lugares que oferecem toda uma infraestrutura de conforto material. E aqui nós não vamos nem mencionar, não há tempo para isso, porque isso exigiria um seminário, muito mais que um episódio da série, né? Aqueles que passam a utilizar da própria infraestrutura religiosa para obter algum ganho material. Ou financeiro, ou de conforto, né? Por isso que Jesus recomenda os apóstolos, quando os enviam, né, a pregar para o povo, dizendo, não leva a forge, né? Não leva a sacola, não leva a bolsa. Por quê? Você leva a bolsa, você vai ter onde trazer coisa de volta, ou seja, você vai poder aceitar presente. Não leva, não, porque mesmo se você cair na tentação, você vai ter que dizer para o outro, não me dá presente, não, porque eu não tenho nem onde guardar. Tamanho perigo de você aceitar conforto material. Inconscientemente, de repente, você pode estar barganhando. Você oferece doutrinação, você oferece conhecimento em troca de conforto. E a segunda coisa que o Alexandre está mencionando é o aplauso, o elogio. Vai acontecer, mas isso não deve te afetar. Você deve receber o aplauso, o elogio, do mesmo jeito que recebe a crítica. Normalmente, quem gosta muito de receber o elogio, quem fica muito entusiasmado com o elogio, depois sofre muito com a crítica. Adoece com a crítica. Fica irado com a crítica. Não tem como se controlar a boca das pessoas. Não tem como você impedir o outro de te xingar ou te elogiar. Mas tem como você controlar seu coração. Permanecer inalterado, plácido. Recebe o elogio e agradece. Sem efusão. Recebe a crítica e agradece. Sem efusão. Tá certo? Continua o benfeitor Alexandre, né? Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Se você se aproximar de um companheiro querido que tem pouca noção de espiritualidade, quase nenhuma noção de espiritualidade, e está errando, e está cometendo equívocos de ordem ética e de ordem moral, e você chegar para ele e dar um toque, né, com gentileza, com simpatia, com solidariedade, em tom fraterno, fala, fulano, isso aí que você está fazendo, será que não é problemático, não? Se essa pessoa detém pouco conhecimento, a tendência é que ela fala, uai, não sei, me explica isso melhor. Aí você explica, fala, não, é porque você, de repente, pode causar prejuízo a outras pessoas fazendo isso. E a pessoa, é mesmo, eu nunca tinha olhado por esse lado, e acolhe. Mas, geralmente, quando você vai tentar, né, dar um toque, sinalizar algum equívoco de alguém que detém muito conhecimento doutrinário, essa pessoa vai estar blindada à crítica. Porque ela não admite a crítica, ela não admite estar errando.
ela não consegue supor, ela vai dizer, por exemplo, o que você pensa, o que passa pela sua cabeça de dizer que eu estou errando? Olha o quanto eu sei. Não tem chance de eu estar errando, eu sei demais. E aí elas normalmente são lacradas, herméticas, para a admoestação externa. Elas são muito competentes para criticar, mas para receber a crítica tem uma dificuldade enorme, né? E aí o Alexandre ainda acrescenta, nesse particular, devemos reconhecer que semelhante condição neste lado da vida, né, no mundo espiritual, é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Então é muito sutil, né, quando no texto bíblico, em Êxodo, né, o narrador bíblico menciona que as mulheres tiravam os brincos de ouro para derreter e fazer o bezerro de ouro. A alusão à orelha, ao ouvido, ao aparelho auricular, né? Porque o maior mandamento da lei, o Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor é teu Deus. O Senhor é o teu Deus. Então, quando você começa a fazer o bezerro de ouro com aquilo que você adornava o aparelho auricular, é como se você tivesse projetando seus ouvidos não mais para Deus, mas para o próprio bezerro. Né? Você não ouve mais a consciência, você ouve o palestrante, você ouve o orador. O que ele te disser que está certo, para você está certo, porque você se curvou diante dele. Você o cultua como um Deus. Ele é o seu bezerro de ouro. É isso que o Alexandre está dizendo. Isso é muito problemático, né? E aí ele acrescenta, dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Olha só, de várias religiões, referindo-nos apenas aos das escolas cristãs. Verificamos que a maioria não pondera na exemplificação própria do mestre divino. O Alexandre vai dizer, olha, em quase todas as gremiações religiosas, as comunidades religiosas, vai existir o sujeito que era um Lúcifer, né? Ou seja, ele era um mensageiro da luz, um portador da luz, ele conduzia a luz de Deus para os homens, mas em algum momento ele começa a achar que brilha também, que ele tem luz própria. Isso em todas as religiões. Mas o Alexandre fala, mas eu quero chamar a atenção para a família cristã. Porque o exemplo que a família cristã tem é muito poderoso, é o do Cristo. E quando a gente pensa no exemplo do Cristo, é o Cristo lavando os pés dos discípulos. Um sinônimo, um grande símbolo de humildade e de fidelidade. Humildade porque ele se sente servidor. Ele veio ao mundo para servir, não para ser servido. Segundo, de fidelidade, porque ele nasceu para consolar corações, sentimentos, não para adornar cérebros. E o pé simboliza sentimento. Limpando os pés, ele está lembrando Pedro, olha, eu não vim aqui para te tornar um doutor, para te tornar um culto, um teólogo. Eu vim aqui para purificar seu coração, para lavar os seus pés, seus sentimentos, para purificá-los. E muitos doutrinadores reencarnam no mundo, muitos religiosos, líderes religiosos reencarnam no mundo e num dado momento começam a acreditar que a função dele no mundo é forjar culturas, grandes culturas, é espalhar erudição. E é mais do que isso. É sensibilizar o coração do outro, é purificar o coração do outro. E isso você não faz com cálculo, com raciocínio e belo discurso, com estratégia retórica. Você faz isso com testemunho. Você tem que evangelizar sendo o evangelho. Sendo um quinto evangelho. Tem o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, o evangelho segundo Aloísio. O evangelho segundo Aloísio é o evangelho que o Aloísio consiga vivenciar.
É a leitura que o Aloysio faz do Evangelho vivida. Né? E assim, o Abílio, e assim a Rick, a Vânia, a Sônia, a Leila, a Cíntia Facuri, todo mundo que está acompanhando aqui. Cada um de nós é um evangelista em causa familiar, sobretudo nesses dias de pandemia. Né? E para a gente poder estar finalizando, né, com a fala do Alexandre, o Alexandre diz para o André assim: para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos grupamentos de almas rebeladas com os quais temos de lutar por nossa vez. Então, olha só que coisa incrível que o Alexandre está dizendo. Aqueles que não aceitam o que erraram, que estão endurecidos no seu ponto de vista, formam no plano espiritual verdadeiras hordas, falanges de seguidores que o cultuam, fascinados, que fazem tudo que ele mandar. E aí esses grupamentos dão muito trabalho para os benfeitores. Mas isso acontece no mundo espiritual porque, de certa forma, já acontecia no plano físico. Né? É aqueles seguidores, né? Que no plano físico, que onde o sujeito vai falar, ele vai atrás, tudo que o sujeito produz e coloca na internet, ele cultua, isso é problemático. Daí eu ter começado hoje, né, falando com vocês, ó, mais importante que assistir essa série aqui da Rede Amigo Espírita é ler os livros de André Luiz. Então, se precisar, de repente, parar de seguir o Minudinho e vir assistir essa série somente para poder ter tempo para ler, que faça. Ou o contrário. Ou então para de ver vídeo na internet e vai ler. Eu estou falando isso, Zé Aparecido deve estar pensando, Luiz, está dando um tiro no pé. A Rede Amiga Espírita. Não... Gente, se todos os espíritas gostassem, amassem a leitura e a meditação em harmonia com a leitura, não precisava de palestrante, não. Não precisava de orador. Aliás, a era dos oradores está por acabar. E vai acabar se Deus quiser. Porque eu não queria estar aqui falando, não. Eu queria estar lendo e meditando. Lendo e meditando as escrituras. Não precisaria nem ter livro mais. Não precisava vir livro mais, não. Tem livro demais. Eu vou publicar agora mais 2 volumes de Morro Alto e não quero escrever nunca mais na minha vida. Eu quero estudar e criar o Francisco. É um momento em que a própria pandemia nos convida à introspecção. A gente não pode transformar a internet numa janela para o exterior da nossa casa. Porque aí corre o risco da espiritualidade promover, junto com a pandemia, um apagão na internet. Para ver se faz os pais espíritas, as mães espíritas, parar um pouco de ver live, vídeo da internet e brincar no chão com o filho. Andar de bicicleta com ele no quintal da casa. Contar a historinha de Jesus, as parábolas de Jesus, com um bonequinho lá da Barbie, do Max Steel. Que isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso também é evangelho. Olha, o movimento espírita, assim como qualquer agremiação religiosa, só vai definitivamente ter amadurecido depois que desaparecer 2 ícones. Primeiro, a casa espírita. O Aloysio está obsidiado, ele falou que tem que desaparecer a casa espírita. Ela vai desaparecer enquanto prédio de congregação e vai ressurgir em cada lar. Os espíritas vão receber seus companheiros em casa e depois vão retribuir a visita na casa dos companheiros, e o evangelho vai ser estudado nas casas, e a sopa vai ser servida nas garagens. E o guarda-roupa que guarda a roupa dos meus filhos vai guardar também um enxovalzinho das mães carentes que vão tocar o meu interfone e eu vou na porta dar um abraço e entregar nas mãos delas. Aí acabou a casa espírita, não precisa mais.
Viramos uma família. As famílias, os lares, as casas estão a serviço de Jesus. Mas no momento a gente ainda tem esse profissionalismo religioso, né? A gente bate o ponto. A gente vai lá, sou espírita. 1 hora de reunião, depois vem para casa. Agora é live. Entrei na live, sou espírita. Depois, sai da live, aí quebra o pau, aí vou brigar com meus parentes. É assim? É disso que o Alexandre estava falando no episódio de hoje. Tá certo? Doutrinação. Não podemos ser meros doutrinadores. Nós devemos ser evangelhos vivos, que brincam com os filhos, ajudam as esposas nas faxinas de casa, ou que ajudam os maridos, né, nas contas do armazém. Evangelhos que vivem domesticamente o amor de Jesus Cristo. Tá ok? Então, até a semana que vem. Semana que vem nós começamos uma nova etapa, né? Com uma série nova de livros. Nós vamos divulgar isso aí. O Zé Aparecido vai divulgar na Rede Amigo Espírita, eu lá na fanpage do Mildinho, para a gente continuar firme e forte nesse estudo. Mas, volto a dizer, sem descuidar dos compromissos familiares. Hein? Tá ok? Grande abraço para todo mundo e até a semana que vem. Viu, gente?